From the advent of personal computers to the internet, mobile and cloud computing, each wave has expanded the realm of computing. AI is a new wave of computing that requires no programming skills and uses plain human language to perform seemingly intelligent tasks. With AI, 8 billion people will have access to the instrument of knowledge that was previously limited to only a few million programmers. The remarkable ease of use allowed ChatGPT to reach over 100 million users in just a few months, making it the fastest growing application in history. The impact of generative AI is profound. You know that we have reinvented computing for the first time since the IBM System 360, 60 years ago. There's $1 trillion worth of data center infrastructure installed in the world based on that old method of doing computation. Now we have accelerated computing, and we have the killer app for accelerated computing called generative AI. A OpenAI, uma empresa com foco em inteligência artificial, apresentou a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, que é um robô treinado com muito conhecimento da internet e capaz de conversar com as pessoas com conhecimentos até 2021 de forma bem natural. Ele consegue escrever, resumir textos, programar, fazer planejamentos de viagens, do que você pedir. A OpenAI é uma empresa fundada em 2015 por Elon Musk e Samuel Altman e outros investidores e tinha como foco criar algo revolucionário, novo, com o IA de maneira responsável. Elon Musk deu no pé. Em 2019, a Microsoft se tornou a principal investidora do projeto, pensando nos dias de hoje, em que poderia integrar os serviços da OpenAI em seus produtos, que coloca a empresa, a Microsoft, ainda mais ridiculamente isolada no serviço de sistema operacional. Com a integração de sistema da OpenAI em produtos da Microsoft, a Google nitidamente está correndo para garantir que consegue mostrar seu tamanho e dizer, olha, nós também utilizamos IA e é incrível o que a gente faz. Isso torna a disputa ainda mais interessante. Recentemente, durante o evento Google I/O, a Google mostrou que em breve o buscador vai ter respostas de uma inteligência artificial no topo ali dos resultados das buscas e vai apresentar para você. O Windows Copilot vai ficar destacado do lado da barra de pesquisa do Windows, que por padrão fica centralizada. E quando você abrir a aplicação, clicar ali, ela vai ficar em destaque no canto. Outras janelas que você abrir vão ter um novo espaço para ocupar e se organizar, porque o Copilot vai ocupar aquele espaço de maneira fixa, não importa o que você está olhando, ele vai estar lá. É bastante semelhante até mesmo em design ao que vemos no Bing Chat. Bing Chat é basicamente o ChatGPT integrado ao Bing, que se comporta como um buscador, tem acesso à internet. O pau dele é tornar tudo fácil de achar, executar e também facilitar o trabalho, que quem já conhece o ChatGPT e o Bing Chat sabe muito bem do que é possível. Ele, ao lado da barra de pesquisas, ele já abre no canto direito e dá algumas sugestões do que você pode fazer com ele. Está escrito, consiga respostas a perguntas complexas. Você pode, por exemplo, pedir, me ajude a planejar minha viagem. Aí ele vai lá e te explica. Também pode pedir alterações nas configurações do computador e trabalhar com outros documentos. Arrumar tal coisa do Windows, algo da Microsoft, poxa. Então, com esse copiloto interno, você pode só perguntar ali dentro mesmo e ele te dá uma resposta inteligente. Ele entende o que você está falando, então você pode acrescentar mais detalhes a isso e tirar sua dúvida de fato. Então, algumas dicas para conseguir. Aí ele fala sobre Focus Timer, que é uma funcionalidade, uso do tema escuro, que acaba sendo mais interessante para os olhos, para não cansar as vistas. No entanto, eu também vejo que pode fazer com que muitas pessoas não conheçam os caminhos do computador e fiquem mais dependentes desse tipo de recurso. Ele pode até reorganizar as janelas que foram abertas depois que ele faz alguma alteração, ou mesmo provavelmente você pode pedir para ele. Você vai estar conversando praticamente com o Windows. Você tem lá um documento de texto, pode até ser em PDF, e aí você arrasta para o Copilot e ele vai identificar o conteúdo. O que você quer que eu faça com base nisso agora? Quer que eu explique o que é esse documento? Então você pode pedir dicas, por exemplo, de músicas para trabalhar. Aí ele dá sugestões de playlists no Spotify e já abre o aplicativo integrado para você da playlist, que permite que você utilize imagens para gerar gráficos, detalhes para páginas da internet, logotipos. No exemplo, eles mostram a integração com o app e você fazendo rapidamente ali um logo. Então a Adobe está se beneficiando bastante disso tudo. Ainda nessa parte, você pode digitar pedindo para enviar a imagem para o grupo do Teams, que é da própria Microsoft, né? Ele faz a integração.